Salve, pessoas maravilhosas! Vamos dar continuidade à nossa resolução de questões e neste dia de hoje nós teremos a temática do heredograma sendo abordada nas nossas 4 questões que seguem. Então, como elas demandam mais tempo e de imediato uma análise mais aprofundada, eu vou seguir direto sem muito tempo para enrolação. Vamos lá! Bom, a princípio nós temos a questão da VUNESP, que diz o seguinte: considere o heredograma que representa uma família portadora do caráter recessivo condicionado por um gene situado em um dos cromossomos sexuais. Então existe os genes do cromossomo sexual, né, que é ou o X ou o Y, tá bom? E esse gene deve estar em um desses dois. E a questão diz: a respeito dessa genealogia, podemos afirmar. Então vamos lá. Notem que esse indivíduo aqui, ele apresentou a herança, tá certo? Ele apresentou a herança e ele é do sexo masculino, então ele é X, Y, ok? E vê que interessante, os demais irmãozinhos dele, né, são do sexo feminino, né, são só irmãs, logo elas são X e X. O legal é que nós identificamos uma questão bem bacana. Essa herança não está ligada ao cromossomo Y, ela está ligada ao cromossomo X. Como é que o senhor sabe, professor? Simples. Esse aqui também não é um indivíduo do sexo masculino? Sim, beleza. Ele tem a característica? Não, porque ele não está pintado? Exatamente. Então significa dizer que a característica, na realidade, está no cromossomo X. Ô professor, ainda não entendi. Simples. Se ela tivesse no Y, esse cara aqui, ele não herdou o Y do pai? Sim. Então pronto. Se ele herdou do pai, então esse Y está aqui. O mesmo que veio do pai. E se ele tivesse a característica porque herdou o Y do pai, significa dizer que essa característica teria sido também presente neste indivíduo, o que de fato não foi. Logo, eu posso compreender que esse aqui não apresentava característica porque não tinha o gene no cromossomo X e nem no Y. Afinal de contas, não é pertencente ao cromossomo Y essa herança, é pertencente ao cromossomo X. Se esse aqui herdou o X de alguém e deu a característica no seu fenótipo, né? Então, esse gene veio não de seu pai, veio de sua mãe. Então, a mãe dele apresenta esse gene. E vê que interessante. Essas irmãs dele tiveram um dos seus cromossomos que veio do pai. Beleza. Um veio do pai, um veio do pai. E automaticamente a gente sabe que, do mesmo jeito, essa teve um cromossomo que veio do pai e outro cromossomo que veio da mãe. O cromossomo que veio do pai dela foi justamente o cromossomo X. Ela não herdou o Y, senão ela seria um menino, beleza? E o outro cromossomo que ela herdou da mãe, consequentemente, também é o cromossomo que ela passou para o seu descendente e por isso ele herdou a característica. Portanto, o cromossomo que ela herdou da mãe dela, né, esse cromossomo aqui, está aqui, ó, escondidinho. Logo, quando a gente passa para as alternativas, é fácil desvendar que aquela que está correta é justamente a letra C. Por quê? Porque a letra C diz que as mulheres 2, que é essa aqui, e 3, que é essa aqui, certamente são portadoras do gene. E são. Olha o gene aqui, tá? Olha o gene aqui. E ele é passado para o descendente da mulher 3. Na segunda questão, da Universidade Estadual de Minas Gerais, nós temos o seguinte enunciado. O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Pela análise das informações contidas no heredograma,
e de outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar corretamente que, vamos lá, opa, eu fiz besteira, mas enfim, bom, deixa eu apagar isso aqui, ok. Então vamos lá. A questão diz o seguinte, que é correto afirmar. O que é correto afirmar? Eu sei que essa é uma herança causada por um gene recessivo associado ao X. Ou seja, eu tenho as seguintes possibilidades. Eu tenho o indivíduo que pode ser X, Y daltônico. Posso ter o X e Y não daltônico. Tá? Posso ter a mulher X e X, né? Automaticamente vai dar os dois cromossomos X, que ela será daltônica e serão duas possibilidades para que ela seja daltônica. E existe a possibilidade dela não ser daltônica também. Perdão, são duas que ela não será daltônica e um que ela será. Como assim, professor? Veja, se o gene do daltonismo estiver nesse indivíduo, então sim, ele será daltônico. Esse sim será daltônico, tá? Agora, se não tiver no cromossomo, então automaticamente ele não será daltônico. Eu não sei se vocês adoraram o meu M maravilhoso ali, tá? Então ele não será daltônico se ele não tiver o gene situado em seu cromossomo X. Uma outra questão é que a mulher ela pode ter esse gene nos seus dois cromossomos, tá? E como é um gene recessivo, automaticamente em dose dupla eles sim manifestarão a característica, então ela sim será daltônica, ok? Bom, já nesse caso aqui, onde ela tem só em um cromossomo e no outro não tem o gene recessivo, então ela não será daltônica. Por quê? Porque se no outro ela não tem o gene recessivo, no outro ela tem o gene o quê? Dominante. E esse gene dominante é exatamente aquele que irá fazer com que ela não manifeste a herança. Já aqui, que ela não tem nenhum dos cromossomos com gene recessivo, ela também não será daltônica, tá? Então, ela não será daltônica por isso. Nessa perspectiva, uma vez que a gente tem entendido isso aqui, esse padrão, eu posso afirmar que nos indivíduos aqui, por exemplo, esse aqui, que está com a herança, ele é XY, porque ele é um indivíduo do sexo masculino. Esse aqui é um XY também, do sexo masculino, óbvio. Esse aqui também, do sexo masculino, X e Y. Já todos os outros indivíduos apresentam X e X, né? Aqui X e X, e por fim aqui X e X. Ok. Quando nós passamos a analisar o heredograma, percebemos que esse aqui está com a característica, com a herança. Significa dizer que ele herdou o gene nesse cromossomo aqui, no cromossomo X dele. Esse indivíduo aqui também está, só que para uma mulher ser portadora do daltonismo, ela tem que ter os dois genes nos dois cromossomos, tá? Então, ela vai estar com o gene aqui e com o gene aqui. Bom, o que isso significa? Simples. Se esse pai aqui, ele também está daltônico, ele também tem o gene. Essa mulher aqui não tem o gene. Pelo menos não até o momento. Mas eu não sei que essa mulher da família 2, é o indivíduo 4 da família 2, ela apresenta dois cromossomos com o gene. Um veio do pai, ele está aqui, beleza. Isso eu já identifiquei. E o outro veio de quem? Da mãe. Ele está aqui escondido, ó, certo? Então, eu herdo um do pai, um da mãe. Esta aqui, obrigatoriamente, herdou um X da mãe dela, que foi exatamente esse aqui que não está com a herança, mas o outro ela herdou do pai. E o X do pai tem o gene, tá bom? Então ele vai estar aqui. Então ela pode não ter a herança, mas ela é portadora do gene, ok? E aqui esse indivíduo não tem o gene de jeito nenhum. Então, o que a gente pode afirmar corretamente nessa questão? Simples, que qualquer descendente do indivíduo 4, né, da mulher 4,
dessa segunda família receberá o gene para o daltonismo. Sim, qualquer descendente vai receber o gene, porque ela tem os dois cromossomos dela. Os dois cromossomos dela. Então, um deles vai ser passado para o seu descendente. Automaticamente, eu vou ter um herdeiro, seja do sexo masculino, que vai ser obrigatoriamente daltônico, ou do sexo feminino, que vai ter a possibilidade de ser daltônico, ou ainda de não ser daltônico, se porventura ela vier a herdar do seu pai um cromossomo que não tenha o gene, então automaticamente ela, mesmo assim, herdou o gene recessivo para o daltonismo. Na terceira questão da FAMERP, em 2015, o enunciado traz: analise o heredograma no qual os símbolos afetados por uma característica genética estão indicados pelos símbolos escuros. Considerando que para tal característica é condicionada por apenas um par de alelos autossômicos, é correto afirmar que, vamos lá, nessa questão a gente para de analisar cromossomos sexuais e começa a determinar exatamente o quê? Exatamente as características em si. O que a gente pode afirmar sobre essa herança, tendo em vista que ela é causada por um par de alelos autossômicos? Primeiro, nós sabemos que existem duas autossomias, a autossomia dominante e a autossomia recessiva, né? A herança autossômica dominante, a herança autossômica recessiva. Essa herança, ela tem que ser evidenciada. Eu tenho que saber se o fato do indivíduo pintadinho ser, de fato, herdeiro de uma característica, de uma herança, significa dizer que ele é homozigoto recessivo, ou homozigoto dominante, ou heterozigoto, enfim. Eu preciso identificar se a herança ela é monogênica autossômica dominante ou monogênica autossômica recessiva. E aqui fica fácil de perceber como esse indivíduo aqui não tem a herança, certo? Certo. Então, se ele não tem a herança, mas é descendente de pessoas que têm a herança, significa que o gene que permitiu que ele não a tivesse é um gene o quê? Um gene recessivo, que vinha passado escondidinho ó, nas gerações. Então, esse aqui vai ter o gene recessivo, mas o gene dominante é quem irá prevalecer e fornecerá, né, a característica, condições de ocorrer. Então, o indivíduo vai ter a característica porque vai herdar o gene azão, beleza? Vai herdar o gene azão e automaticamente o indivíduo 14 não terá a característica porque herdou em homozigose o gene recessivo. Então, eu já descobri uma coisa muito importante, que a característica é dada por um genótipo que apresente o gene duplo ou dominante ou até mesmo único dominante. Se você tiver uma vez o gene dominante, você já vai ter a herança. Então, esse aqui ó, não tem. Esse é Azinho, Azinho. E o 11 também, do mesmo jeito. É Azinho, Azinho. Certo? E isso faz com que a gente perceba que todos os indivíduos que não estão pintados são azinho azinho, certo? Isso é óbvio. Mas vê que legal. A parte bacana é que a gente está conseguindo descobrir o genótipo de todo mundo sem fazer nenhum cálculo de probabilidade de primeira lei de Mendel, tá bom? Então, ó, eu estou conseguindo aqui evidenciar a herança de cada um, eu estou conseguindo aqui evidenciar o genótipo de cada um. Aquele azinho ali ficou maravilhoso. Mas, enfim. Então, todo mundo aqui eu estou conseguindo determinar. O professor, todo mundo? Sim, todo mundo. Mas e os escurinhos? Vamos lá. Vamos descobrir agora. Primeiro, esse aqui não herdou um Azinho mesmo que deformado, esse A, né? E aqui também, significa dizer que ele herdou um da mãe e o outro veio de quem? Do pai. Mas o pai tem o gene dominante, por isso que tem a característica. Esse aqui herdou o gene dominante do pai, mas é claro, da mãe ele só podia herdar o recessivo. Então ele é azão, azinho.
E aqui, veja, se essa mulher tem duas filhas com o gene recessivo, significa que ela tem o gene recessivo no seu genótipo e um gene dominante que vai fazer com que a característica surja. Então, eu consegui identificar o genótipo de todo mundo só analisando, tá? Aí, a partir desse momento, é que a gente conclui e resolve a questão. Nenhum dos indivíduos do heredograma, pode perceber, vão apresentar genótipo homozigoto dominante. Ninguém aí vai apresentar o genótipo dominante. Homozigoto dominante, né? Ou seja, duplo dominante. Porque todos têm descendentes sem a herança, o que significa dizer que aquele gene recessivo está também presente no seu parental. E a quarta e última questão da FCC, ela diz o seguinte: o esquema abaixo representa a genealogia de uma família. Os símbolos escuros representam indivíduos de pigmentação normal. A probabilidade de o casal ter por X, né, o casal 1 e 2, ter um filho albino bom, se é albinismo, a gente já sabe, minha gente, que esse indivíduo é azinho e por isso é albino. A gente já viu isso na aula de heranças monogênicas e também na aula 2 da nossa disciplina. E vê que interessante, essa mulher não tem a herança, então eu sei que ela é dominante, mas os dois genes dela são dominantes? Não. Por quê? Porque ela tinha a mãe que era albina, logo a mãe era azinho, e ela tinha que fornecer para sua filha um de seus genes, e ela forneceu o único que ela tinha, o único tipo que ela tinha, que era o azinho, tá bom? Então, automaticamente, eu junto aqui, ó, azão e azinho, e quando a gente vai para o bom e velho quadro de Pinet, a gente percebe que as únicas possibilidades, né, que se manifestam são exatamente quais. Bom, eu vou ter aqui o indivíduo que vai ser azão, azinho, né, a mulher do casal. Então eu tenho aqui, ó, azão, azinho, e eu tenho aqui azinho, azinho. Logo, ao fazer a combinação, eu vou ter um indivíduo que vai ser azão, vixe, que azão troncho, azinho, outro que vai ser azão, azinho, e aqui, ó, só indivíduos azinho, tá bom? Bom, uma vez que a gente consegue determinar as possibilidades, é claro que a gente consegue também compreender que nenhuma dessas meninas, nem nenhum desses meninos, perdão, meninos e meninas, vão apresentar o genótipo homozigoto recessivo, apenas o genótipo heterozigoto. Eram as únicas possibilidades que a questão me trazia, tá bom? Então aqui eu vou ter três indivíduos que são azão, azinho, o que me permite concluir que as chances, né, a probabilidade do casal 1 e 2 ter um filho albino, a gente já tinha determinado aqui, ó, é de 50%, é 1 sobre 2. Né? Por quê? Porque entre quatro possibilidades, apenas duas seria para que ele fosse albino. Só que isso aqui eu posso simplificar, né? Dividindo por 2, dividindo por 2, eu terei exatamente o resultado de 1 para 2. 1 sobre 2, ou 1 meio, enfim. E automaticamente eu tenho 50% de chance dos gametas da mulher transporem o recessivo. Tá bom? Bom, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. As questões de heredograma são bem difíceis porque elas são interpretativas, mas a gente consegue solucionar se a gente prestar bastante atenção e dar sempre uma revisada nas aulas, tá? Então, mais para frente, nós vamos resolver mais questões e nós vamos ter mais conteúdo e nós vamos aprender um bocado, tá? Então, antes que eu me esqueça, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para alguns colegas que desejam compreender o maravilhoso mundo da biologia. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.